sofrendo violência psicológica, quando é que ela sabe o que é que ela precisa de provas para que esse rapaz seja punido, para que haja essa proteção para ela? E quando é que começa a perceber você citou aí algumas coisas, mas essa linha tênue de aqui já é crime e aqui é só um marido pé no saco e que às vezes fala merda, digamos assim. Onde é que a gente sabe essa linha tênue? Mas veja só, na repetitividade. Uma coisa é o marido pé no saco, tá? Que tá chateado, tá naquele dia. E você tem uma relação que todo dia, a todo instante, é a repetitividade daquele ato. Então, quando eu estou repetindo, e eu estou repetindo, e eu estou repetindo, e eu estou incomodando também, mas né? como é que você vai provar? Você chega para a delegada, como é que você chega para a juíza e você prova isso? Aí eu volto. Veja, primeiro que ela já está sequelada psicologicamente. Então, se o advogado dela vai dizer, peça um laudo psicológico, peça um laudo psicológico. Veja, até hoje, Penha é sequelada psicologicamente, Luciana. Penha, ela houve a violência no final, que foi o tiro, né, na coluna dela. Ele foi solto. Interessante. Eu queria que Anabel falasse só essa detalhe, parte, esse detalhe que é, né, muito curioso e eu acho que esclarece muita coisa que não é falada, né? Penha, muita gente não sabe. E aí ficam disseminando histórias de fake news, onde, na verdade, a história dela é muito maior. Hoje ficam dizendo por aí que essa Maria da Penha que conversa. Inclusive tem programas agora fazendo questão de inverter, botar o cabra como agora ele é o inocente. Ele falando. Na realidade, o perfil dele é um perfil que Tassiana fala muito, ele é narcisista. Ele é eloquente. Ele tem a postura. Ele é estrangeiro, né? Ele é colombiano. Ele cometeu crime desde o início. Ele era casado na Colômbia. Lá, né? Ele era casado na Colômbia, veio embora para fazer o mestrado aqui na USP. Ela saiu de Fortaleza, foi fazer mestrado. Lá ela conhece ele. Ela casa com ele, tem duas filhas lá, termina o mestrado, vem para Fortaleza. Quando ele é naturalizado, ela tem a terceira filha. Depois ele muda o comportamento. Ele começa a não permitir que ela saia de casa, não permitir que ela tenha contato com a família, não aceitava a educação que dava às filhas tinham medo dele, tá? Quando ele chegava, as meninas morriam de medo. Ela tinha que correr para limpar tudo que as meninas faziam, porque ele dizia que ela era uma mãe relapsa. Ele não admitia ela ter afetividade com as crianças. Porque às vezes, quando é violência psicológica, as pessoas tendem a diminuir o caso. E às vezes é tão mais doloroso do que um tapa, né? Ela disse que... E ela não imaginava se separar, porque ela foi preparada para casar. Para viver nessa sociedade. Não, né? até que um determinado dia ele começa a ter ameaças verbais, mas sempre com a violência fortíssima psicológica. Eles saem para jantar a família toda. Ele não queria sair com as crianças porque ele já estava meio pensando no que ia fazer com ela no meio do caminho, simular um acidente ou sei lá o quê. E volta para casa. Ela diz que tira as joias, coloca as joias em cima assim da mesa, vai dormir, porque à noite ela não dormia porque ela tinha medo dele. Ela passava a noite acordada. Inclusive, Penha, até hoje, ela não dorme direito à noite. De madrugada, você fala com ela tranquilamente. Sequelas, né? Que ela tem sequelas em relação a isso. E o que acontece? E aí, no quase amanhecer, ela já estava quase dormindo. Ela ouve um barulho, um estrondo. E nesse estrondo, ela sente o gosto de metal na boca. E paralisado o corpo dela. Ela estava de lado. E ouve esse estrondo. E volta o corpo. Depois ela ouve um sinal mais ou menos de um vaso caindo, um outro barulho. E é quando o cachorro da casa dela faz barulho. Depois de tudo isso, não é? E entra a babá das filhas, ela pergunta, cadê Marco? E ela diz que na hora pensa, Marco me matou. Depois quando a babá entra, ela diz assim, não, Marco não me matou, meu Deus, cadê minhas filhas? Não, Marco foi socorrido. Ele simula que ele se rasga, ele se fere, porque ele simula um assalto dentro da casa. Né? Os vizinhos testemunham depois no inquérito que não houve, não viu movimento nenhum, nem de entrada nem de saída, porque nesse movimento de barulho poderia ter visto alguém ter saído, ninguém sai. E na realidade, quando os vizinhos socorrem ela, e de cara não vê absolutamente nada, quando vira ela estava com um tiro na coluna, um rombo nas costas da coluna dela, e ela, como vira o corpo, o sangue vai todo pro colchão.
né? Ela disse que só lembram que pegam ela e ela se socorre. E aí socorrem ela, né? E o inquérito se desenrola, ela achando que tinha sido um assalto, ele solto, né? Sendo como testemunha, contando, e aí começa a ter situações, né? De falas dele que não vai batendo no inquérito. Até então ela não está sabendo absolutamente nada. Durante o período que ela estava internada, ele ficava muitas vezes no quarto, não permitia que a família encostasse. A irmã dela tem uma irmã que é médica, ficava escondida dentro do banheiro com medo que ele matasse, porque ele passava o dia todo batendo na cama da mesa do hospital para ela não dormir. Que horror. Né? Esse é o homem. E o que você acha como é que a mídia apresenta tudo isso? Não. Aí hoje vem um movimento. Eu não queria nem falar nisso porque a gente cria índice para ele, né? Mas vem um louco, né? Que se diz youtuber, que está sofrendo processo de alienação parental. A esposa já entrou com medida protetiva contra ele. Ele é louco, se direcionou para Penha. Botou como se a culpa dele, fato ele passar assim, é a Penha. E aí ele procura a figurinha do ex-agressor dela e tá dando cartaz agora. Eu vi na internet. Não vou falar nome não, mas eu vi. Dando cartaz a ele, faz todo um documentário, procura a família de Penha. A família de Penha se recusa porque o processo é público. Porque o programa diz que não foi... Não tem que se falar nada. A história dela tá aí, todo mundo sabe.